Para Freud, o primeiro modo de satisfação da própria libido seria um modo autoerótico. Ela se delicia e encontra prazer a partir dela mesma. Ele chamou isso de narcisismo primário. É uma certa capacidade que o organismo inconsciente tem de retirar satisfação e prazer dele próprio, sem ser na relação com o outro. É ele com ele mesmo. Por isso que é um narcisismo autoerótico, fechado em si próprio, que é a definição de narcisismo. Freud acreditava, ao contrário de Melanie Klein, que nessa fase inicial, o bebê, ele ainda não estabeleceu relações de objeto. O outro não existe na vida dele, porque ele ainda não tem um ego capaz de se diferenciar do mundo. Ele é uma unidade psíquica, né? Margaret Mahler chamou isso de mônada, né? É uma fusão, né? Em que não há diferenciação. A tradição junguiana chama de fase urubórica, que é aquela serpente que morde a própria cauda, né? Que é da indiferenciação psíquica. A versão cosmogônica ou cosmológica, né, desse processo psíquico observado pela psicanálise e pelos psicólogos do desenvolvimento seria o caos. No começo era o caos, né? E aí se disse, Deus disse, faça-se a luz e a luz se fez, não é isso? Então no começo da nossa vida também é mais ou menos isso. É a indiferenciação psíquica, um mundo sem forma, tudo está numa unidade primordial, né? Narcisismo psíquico, o narcisismo primário, né? E a relação com o mundo, né, é o fiat lux, isto é, o faça-se alguma coisa diferente de outra coisa. Então, o bebê vai migrar, né, do narcisismo primário, onde ele obtém satisfação autoerótica, para um narcisismo secundário, onde ele terá que se relacionar com o mundo e extrair daí também algum prazer. Mas agora ele terá um trabalho a fazer para obter o amor que ele deseja, né? Um trabalho psíquico. Ele saiu da inércia, né, psíquica e migrou para o trabalho psíquico, né? Ele precisa amar alguém e precisa do amor de alguém. E isso significa um trabalho de relação. Não é dado, não é autodado como na fase autoerótica, né? Então a cosmogonia psicanalítica é essa aí. Nada diferente daquilo que é narrado nas grandes tradições cosmológicas espirituais que o mundo conhece. Está falando sempre da mesma coisa, né? A gente não consegue mudar o tema, né? Vai para a astronomia é a mesma coisa, vai para a astrologia é a mesma coisa, vai para a psicanálise é a mesma coisa, vai para a física é a mesma coisa, vai para a matemática, né? Bion usa modelos matemáticos para explicar a psique, e Jung antes dele fez isso também. Então, todo tempo, Freud tem razão, todo tempo nós estamos falando só de nós mesmos, todo tempo. Então nós não conseguimos escapar do narcisismo, mas podemos avançar na direção de um narcisismo secundário, que é onde o mundo também participa desse encantamento, onde nós podemos nos encantar um pelo outro, né? Saindo desse fechamento primordial, né? Para usar uma palavra então mítica, né? Ou dos primeiros anos de vida, né? Ou dos primeiros meses de vida, melhor dito, né? Para nos relacionar com o outro, né? Então é através realmente do outro que nós passamos a existir. No narcisismo secundário há uma mudança de grande importância que decide a vida ulterior daquele indivíduo que está bem ali, esparramado em prazer paradisíaco no colo da mãe e sugando aquele seio que é a representação de vida total para ele.
Freud diz que no narcisismo secundário começa a haver um investimento libidinal, que até então era autoerótico, né, e indiferenciado, né, sobre o objeto. Então, parte da energia, né, num movimento natural da vida, da construção da vida, né, começa então a vivificar os objetos, né, de maneira que os objetos então passam a existir no mundo. Não mais como uma criação alucinada, né, do meu desejo onipotente, né, mas como tendo identidade própria, né, é algo que existe e é diferente de mim. Porque agora eu já fiquei mais velho, devo estar aí com uns 3, 4 meses, né, e eu já consigo perceber que eu sou um corpo, que eu tenho um corpo. Os limites, as bordas do meu corpo, dado pelo holding unicotiano, né, pela capacidade de reverie da mãe, como diz o Pion, né? Então já há limites bem determinados, né? Quem estudou melhor isso foi Sterbick, né? Como a partir da relação com a pele, o ego do bebê começa a se formar. Ele começa a perceber que ele tem uma pele, né? E que a pele, né, protege ele, dá a ele um continente, né? Processos psíquicos complexos, mas que nós inferimos existir a partir dos transtornos psiquiátricos, né? A gente começa a perceber que ali tem uma falha básica, como chamou Balint. Então, e uma parte dessa libido, né, continua no ego e volta para o ego também, né? Então ele começa a ter uma relação, digamos, dual, né? A libido vai para o objeto, começa a perceber a existência do objeto, né? E essa libido que foi investida, né, numa relação de objeto com o outro, né, retorna para ele também, né? Então, um vínculo se estabelece ali, né, e uma relação começa a existir. Nessa fase do narcisismo secundário, né, o bebê já diferencia o corpo dele do mundo. E ele também passa a identificar o que e quem preenche as necessidades dele, né? Essa é uma descoberta extraordinária, porque finalmente ele saiu do autoerotismo onipotente, achando que ele próprio era a fonte do próprio prazer dele, né? Ele sai do eu me amo e sou correspondido, né, para perceber que ele ama e que ele pode ser correspondido pelo um outro e que ele é correspondido em função da relação que ele estabelece com esse outro, né? Ele sai desse narcisismo mais primário mesmo, mais arcaico, né, e migra para um outro tipo de narcisismo, mas onde já existe a percepção de que alguma coisa, né, preenche as necessidades dele, ou alguém preenche as necessidades dele. Esse alguém é um outro, não é mais ele, né? É alguém, né, que está ali. E que eu fico inseguro, porque o outro pode preencher como pode não preencher. Então eu vou ter que lidar com as minhas ambivalências, né? O bebê começa a lidar com as ambivalências, que é suportar a frustração, ao mesmo tempo que ele rememora o amor do objeto por ele, e aí ele pode esperar um pouco, né? Ele faz descobertas impressionantes nessa época, né? Com a maturidade emocional, o bebê descobre, né, que ele não é a única pessoa que existe no mundo e que ele não é a única pessoa que a mãe, né, ama ou se interessa, né? A mãe efetivamente o ama, se interessa por ele, mas existem outros acontecimentos no entorno do bebê que roubam a cena do autoerotismo dele ou do narcisismo dele, obrigando-o a reconhecer a realidade externa como uma realidade que existe independente da vontade dele. É aí que, usando uma expressão de Freud, Sua Majestade, o bebê, é destronado, né, da sua cadeira de realeza, né,
e é destronado pela realidade. Ele percebe que aquela cadeira de realeza só existia dentro da cabeça dele. Que ele participa do mundo tal como todas as outras pessoas participam do mundo, né? E ele está desafiado a se relacionar com esse mundo. Ele pode reagir bem a isso e pode reagir de forma desastrosa às exigências que a realidade faz. Freud chamou isso de ferida narcísica, né? Uma ferida que todos nós carregamos, porque todos nós temos a pretensão sempre de ser a pessoa mais importante da vida, em especial de quem a gente ama, né? Então, se eu amo alguém, eu tenho que ser a pessoa mais importante da vida daquela pessoa, né? Às vezes até mais do que isso, né? Eu amo o fato da pessoa me amar, e não exatamente o fato de eu amar aquela pessoa, né? Então, essa seria um espelhamento narcísico, né? Assim, que lembraria muito o espelhamento narcísico primário. Eu não amo a pessoa, né? Eu amo o amor que a pessoa tem por mim. A gente pode ser assim também. O que não quer dizer que seja uma boa ideia, né? Repetindo, daí para frente o bebê terá um trabalho que é fazer-se ser amável, né? Ele terá que fazer esforços para que os objetos do mundo gostem dele, né? E ele terá que fazer concessões aos objetos do mundo, né? Porque tais objetos existem independente da vontade dele. Então, se o bebê acha que perdeu o amor da mãe, ele terá que fazer alguma coisa para reconquistar aquele amor. Não é isso que a gente faz a vida inteira? Se a gente magoa alguém que a gente gosta, a gente tenta então fazer alguma coisa bonitinha para recuperar o amor da pessoa que a gente ama, né? A gente aprendeu isso muito cedo. A gente nem lembra de quando a gente aprendeu isso, né? De tão tenra idade nós tínhamos, né? Nós éramos bebês quando aprendemos isso. Mas no narcisismo, né, em adulto, né, não acontece isso. Eu magoo a pessoa e ainda assim acho que a pessoa está em dívida comigo. E que se eu tenho algum poder sobre aquela pessoa, eu atuo esse poder, obrigando a pessoa, esmagando a pessoa, triunfando sobre a pessoa. De modo que a pessoa que sofreu a agressão emocional é ela também que tem que vir pedir desculpas, né, pela ofensa que foi perpetrada contra ela. E como o narcisismo é cruel, né? Freud é muito cruel também, porque ele disse que a gente nunca resolve essa história do nosso narcisismo, né? Que mesmo o amor que nós sentimos pelos nossos filhos, né, é uma espécie de renascimento do nosso próprio narcisismo. Ou seja, ali como o bebê está nascendo, há um narcisismo nascente, né? E os pais, ao contemplarem o bebê, ao valorizarem o bebê, ao validarem o bebê com o seu amor, não estão fazendo outra coisa a não ser revivenciando ou fazendo renascer o próprio narcisismo. Então é um encontro de narcisismos entre o pai e o filho, a mãe e o filho, né? E o filho com o seu narcisismo nascente, né? Mostra que nós somos seres mesmo de encantamento, né? E que o encantamento é constitutivo no ser humano, né? A beleza é constitutiva no ser humano, né? Mas a gente já sabe que a beleza pode ser perigosa, né? Em especial quando se renuncia à realidade em função da imagem. Mas a imagem mesmo assim está presente para todas as pessoas, né? Só que essa operação simples de renunciar à imagem para acolher a realidade nem sempre é possível para todas as pessoas. Então elas constroem alguns refúgios psíquicos para onde elas se retiram para manter então a imagem preservada, né? A imagem ilusória, é óbvio, né? Isso não pode funcionar, é claro.